Tela? Sim. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ogê, eu sou designer thinker aqui na MJV, estou alocado no projeto do cliente Bradesco Seguros, tá? Então, tenho exclusividade lá. E é um prazer para mim estar aqui mais uma vez em um talk. Eu conversei com a Bárbara que eu tinha essa ânsia de compartilhar esse conhecimento, porque recentemente fiz a leitura do livro Transformação Digital e Cultura de Produto, do Joaquim Torres. E, nossa, eu pirei nessa leitura aí, e no bom sentido, claro, né? E então vou trazer parte das reflexões que eu fiz na leitura desse livro e parte eu quero a opinião de vocês, né, no que vocês podem colaborar em relação ao assunto, tá? Então, por que eu devo me interessar na relação do design com a transformação digital? Em primeiro lugar, porque a transformação digital ela está acelerando mudanças nas empresas, né? Mudanças que anteriormente aconteciam muito mais lentamente, agora estão acontecendo de forma mais rápida por causa da transformação digital que está sendo impulsionada começou na pandemia, agora no né, com o home office e agora com esse processo de aceleração digital que as empresas estão passando. O segundo motivo é porque o design exerce um papel fundamental nessa transformação, né, nesse processo de transformação digital. E o terceiro motivo é porque o design pode contribuir muito, tá, para processos de transformação digital, tornando esse processo a melhor experiência para o usuário, para quem passa pelo processo de transformação digital e para os negócios também, né? Então, eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre transformação digital em si. Na segunda parte eu vou falar sobre o papel do design na transformação digital. E na terceira parte eu vou falar sobre a relação entre design e transformação digital. Aí eu trago algumas provocações para a gente discutir aqui, ok? Então, trazendo uma definição do próprio autor do livro, né, que trouxe essas reflexões para mim, transformação digital é a adoção de tecnologias digitais para potencializar o negócio por meio de uma melhor experiência na jornada dos clientes e de ganhos de eficiência operacionais vindos da automação e melhorias dos processos da empresa. Então, ela está sempre ligada à tecnologia, né? E também tem uma forte ligação com a experiência do usuário. Então, não é simplesmente você transformar as coisas em processos digitais. É você pensar na melhor experiência para possibilitar que essa digitalização das coisas aconteça da melhor maneira possível. Porque se fosse simplesmente implementação de tecnologias digitais em processos, talvez o processo fosse até mais acelerado do que é hoje, né? E aí o próprio Joca Torres traz aqui uma visão, né, de transformação digital, que seria a junção do que da tecnologia disponível, né, então tecnicamente disponível, com o alinhamento entre os objetivos estratégicos da empresa e problemas e necessidades dos clientes, né? Então, aqui a gente já consegue fazer uma primeira relação com o que ele coloca como gestão de produtos, mas a gente pode colocar como experiência do usuário. Porque a experiência do usuário também precisa fazer trabalhar nesses 3 níveis, né? Do que é tecnicamente possível, o que é objetivo estratégico da empresa, né? E financeiramente viável, e aquilo que é problema ou necessidade dos usuários que a gente desenvolve soluções, né? Então, todo o processo de transformação digital exige maturidade digital. E aí que começa o primeiro desafio, porque nós estamos no meio do processo, né? Nós não nascemos na era digital. Então, a gente ainda está aprendendo com a tecnologia, aprendendo a lidar com ela, e somos jogados em um processo em que a tecnologia avança numa velocidade muito maior do que a nossa curva de aprendizado em relação a ela. Isso faz com que a cultura ágil ou a cultura de gestão de produtos digitais,
ela caminhe em uma velocidade totalmente diferente do avanço tecnológico. Então, o avanço tecnológico, às vezes, acontece em velocidades aceleradas, que a gente nem imagina as possibilidades que a tecnologia fornece, né, para os produtos digitais, e a nossa curva de aprendizado em relação a isso ainda vai... A gente aprende, aplica, e quando a gente aplica, às vezes a tecnologia já não está mais... já virou obsoleta, já se tornou obsoleta, ou já existe uma outra tecnologia que vem substituir aquela aplicação que a gente fez, né? Então, a gente fica nesse processo aí, de adquirir maturidade digital ao longo do processo. Não é uma coisa que, peraí, agora eu tenho maturidade digital para poder avançar e posso seguir em frente. A gente sempre precisa dessa renovação, né? Desse processo de aprendizado, né? E aí o J. Torres, ele coloca 4 princípios, né, que ele entende que vão nortear todas as práticas de transformação digital. E as empresas que querem passar por processos de transformação digital, ele sugere que sigam esses 4 princípios. Eu vou falar sobre cada um deles, né? Mas aqui eu já cito os 4. O primeiro deles é entregas rápidas e frequentes, o que está muito próximo da metodologia ágil. Então, a gente aqui na MJV ou nos clientes que a gente está alocado, a gente entrega processos ágeis, né? Então, a gente tem essa prática das entregas rápidas e frequentes, o foco no problema, porque quando você foca no problema, você esmiuça esse problema, você fica mais próximo da solução. E a entrega de resultado, não adianta você entregar, fazer simplesmente uma entrega, essa entrega deve estar comprometida com resultados, e na maioria das empresas, o resultado está diretamente ligado a lucro, ou a resultado financeiro, ou a uma movimentação financeira que vai fazer com que a empresa tenha mais, né, ou geração de caixa, ou aumento de capital, alguma coisa relacionada a isso, né? E a mentalidade de ecossistema, porque não adianta nada a gente trabalhar com entregas rápidas, foco no problema, entrega de resultados, se a gente não tem uma mentalidade de ecossistema e como que as coisas se relacionam, né? Uma visão sistêmica que possibilite que uma transformação digital não aconteça em pedaços, né? Então, parte da empresa faz, outra parte não entende, e aí você não consegue conectar todos os pontos para fazer com que o quebra-cabeça, pelo menos, apresente uma visão clara do que está acontecendo, né? Então, um exemplo de entregas rápidas e frequentes, eu coloquei aqui, a primeira versão do Google, ou pelo menos a primeira versão que eu encontrei do Google, né? Que não era lá das mais amigáveis, mas foi uma entrega que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até se chegar na solução ideal de hoje, né? Que todos já conseguem facilmente navegar, né? Pela funcionalidade, né? O segundo princípio, então esse é o primeiro princípio, né? Você entregar o mais rápido possível. Não tenha vergonha de que seja um produto feio, um produto que ainda não tenha aquela cara que você gostaria que tivesse, mas tem que passar vergonha mesmo. Segundo o autor aqui, passa vergonha agora para não passar vergonha depois, né? Então é melhor passar um pouquinho de vergonha do que... Tem até um ditado, né, que se fala que eu prefiro ter 5 minutos de constrangimento do que uma vida toda de vergonha, né? Então é melhor você, nas primeiras versões do produto, você ter, da solução digital, você passar um pouquinho de vergonha, entre aspas, para que você possa ir melhorando, 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 melhorando com base nos feedbacks dos seus usuários, né? E o segundo princípio, que é o foco no problema, ele até coloca aqui uma reflexão, né? Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu gastaria 55 minutos pensando sobre o problema e 5 minutos pensando nas soluções. Aí a gente já levanta a bandeira da necessidade de você entender primeiro o problema. Tem um livro de design que é muito famoso, né? Que é Design Defina Primeiro o Problema.
Primeiro você define o problema, esmiuça o problema, entende o problema, pesquisa sobre o problema, para depois você chegar às suas soluções. E dentro desse princípio, né, se a gente entender aqui em processos digitais, né, processos de conexão de discovery com delivery, e trazendo aquela máxima ali que a gente colocou, né, de uma relação entre UX, visão de gestão de produtos, aquilo que é viável, e aquilo que a tecnologia possibilita que a gente faça, a gente pensa nessa conexão em duas instâncias. Geralmente a gente só pensa no discovery de problema, né? Então o discovery de problema ele é longo, e aí você começa com um problema, uma demanda grande, você vai esmiuçando, passa pelo processo de design thinking e chega a uma solução. Ok, isso é válido, isso funciona, isso é importante fazer, vamos continuar fazendo. Mas existe também o discovery de solução. O que seria o discovery de solução? Toda solução de design, de discovery, que depois é transferida para delivery, nessa transferência de conhecimento, naturalmente, não é uma falha do processo, mas naturalmente há uma diferença entre aquilo que foi projetado e aquilo que foi efetivamente homologado ou implementado, né? Aquilo que foi para a produção. E aí, nesse gap, pode entrar o discovery de solução, né? Então, o solution discovery entraria como, peraí, implementamos isso aqui, mas o projeto era A, e na hora da implementação virou A-10. E como é que a gente reduz isso? Passa para um solution discovery, porque já passou pela descoberta, já passou por investigação, já passou por todo o processo de discovery. Então, vamos pegar só aparar as arestas, para a gente ter uma entrega rápida e de valor, do mais alto valor? Então, o Solution Discovery entra como uma solução mais rápida, mais ágil, para poder trazer essa questão de você focar também na solução de algo, né, que já passou por uma descoberta, né? Então, é muito interessante isso. E aí, ele coloca algumas questões que eu achei muito interessante no livro. Eu me identificava muito na leitura desse livro, porque lá na Bradesco Seguros, nós estamos aqui em um ambiente seguro, né? A gente passa por alguns desafios em relação à valorização da descoberta, valorização do discovery, a etapa em que a gente aplica o design thinking, a etapa que é muito importante para que a gente tenha um bom delivery, uma boa implementação, desenvolvimento de soluções de TI, que a primeira delas é a seguinte, né? Por que as pessoas de negócio odeiam discovery? Coloquei as mesmas palavras que o autor usou, tá? E realmente tem alguns departamentos lá, eu atuo em 3 áreas lá, eu atuo em gestão de seguros, em subscrição e parcerias e novos negócios, né? Que envolve produtos prestamistas, produtos de fidelização prévia e produtos de subscrição. E tem gestores lá que falam, por que vocês têm que fazer descoberta aqui? Eu já sei, eu já conheço do usuário, eu já conheço a solução, por que vocês têm que descobrir o quê? Então, não entendem a importância do discovery, né? E talvez seja por isso, né? Porque eles entendem tanto do usuário, entendem tanto do negócio, do business, né? Que na cabeça deles faz muito sentido, mas o que eles ainda não entendem é que, ok, na sua cabeça faz muito sentido, funciona aí, você já tem todas as ideias, mas como que você traduz isso para um time de tecnologia implementar? Aí que entra a importância da descoberta, né? Do discovery, do design, para transformar aquilo que é desejo do gestor em uma solução viável, tecnicamente, financeiramente viável também, né? E por que o modelo de pessoas de negócios demandam e pessoas de tecnologia implementam não funciona? Porque o desejo do negócio, né? Eu estou colocando a minha visão, depois eu vou perguntar para vocês se vocês concordam com elas, e não tem problema nenhum de discordar, mas é justamente por isso que eu estou aqui, né? Para estabelecer essa discussão. Eu entendo que por que não funciona isso, né? Porque o time de tecnologia não pode ser uma pastelaria, né?
é um tomador de pedidos, né? Então, negócios quer A, você vai fazer A. Não, agora eu quero B, e faz B. Não, agora eu quero C, e faz C. E não, deveria ser um todo integrado, que pudesse conectar a estratégia do negócio com aquilo que tecnicamente é viável e financeiramente possível. Então, para estabelecer essa conexão, o time de tecnologia e o Discovery, que vai abastecer tecnologia com o design handoff, não pode simplesmente ser um tomador de pedidos. Então, ele tem um monte de pedido lá para fazer, o negócio tem uma lista de desejos gigantesca, mas quais desejos realmente entregam valor? Quais desejos efetivamente entregam valor? Quais desejos efetivamente vão proporcionar melhor experiência para o usuário? Então, esse tipo de questionamento lá no DTO, hoje lá dentro da Bradesco, nós estamos em um Digital Transformation Office, né, o DTO, que foi organizado pela própria Bradesco, um departamento lá dentro, que nos deu poder para questionar os gestores, para que a gente pudesse falar, gestor, você quer fazer esse pedido de pastel aqui, né? Estou usando uma linguagem aqui, uma analogia, né? Mas o que esse pastel vai trazer de valor para a companhia? E mais ou menos assim que está sendo o discurso, para que a gente possa fazer com que os gestores pensem estrategicamente, não só no departamento deles, mas na BVP, né, na Bradesco Vida e Previdência como um todo, e para que a gente entregue mais valor assim, né? E o terceiro ponto, o terceiro questionamento, né, como transformar um time de funcionalidades em um time de produto? Porque a gente não pode entregar simplesmente a funcionalidade, né? Porque, eu preciso dessa funcionalidade aqui que vai... eu preciso, por exemplo, né? Preciso fazer uma jornada de transferência interna, porque a nossa jornada de transferência interna não possibilita que o usuário faça a transferência de um plano para vários planos. Ok, beleza, você precisa disso. Ok, mas será que o seu problema está só nessa funcionalidade ou será que a gente pode ampliar esse problema para te trazer uma solução? Então, a gente está lá no DTO meio que forçando a barra para que os gestores nos entreguem problemas e a gente traduz para soluções. Eles, ao invés de eles já pensarem na solução, eu quero que você faça isso. Mas, meu amigo, você é bom de identificar problemas, a gente que é melhor em identificar a solução. Isso eu falo para vocês aqui, né? Para eles eu uso um outro discurso, uma outra linguagem. Olha, você poderia pensar melhor no problema, me entregar o problema, porque daí eu posso ajudar melhor você no desenvolvimento da solução. E assim a banda toca, né? Então a gente vai. E o outro princípio é a entrega de resultado, né? Então, há uma forte inclinação para resultado financeiro, como eu comentei anteriormente. Não existe business, não existe negócio sem dinheiro. Eu cito até uma frase do Raymond Loewy, né? Que ele falava que a curva mais bela do design é a curva financeira. E, cara, eu me lembro que quando eu era estudante de design eu criticava isso, falava da estética, falava da funcionalidade, falava da ergonomia, falava da experiência do usuário, mas hoje, assim como um senior designer, eu já penso assim, mas, cara, não é que o cara estava certo, porque se não tiver resultado financeiro, a empresa quebra. É simples assim. E não tem ideologia nenhuma em relação a isso, é que as empresas vivem de negócios e negócios precisam de dinheiro, e se não tiver dinheiro, meu amigo, está todo mundo desempregado aqui, todo mundo vai para a rua, então precisa de resultado financeiro. Então, nos drivers estratégicos da organização, a questão financeira está lá em número 1, não adianta querer dizer que experiência é importante, é muito importante, eu concordo, eu sou designer, eu acredito muito nisso, mas se não trouxer resultado financeiro, meu amigo, esquece a experiência, vai focar em algo que traz grana, traz cash para o negócio continuar, e aí no meio do caminho a gente vai reparando, vai melhorando a experiência, né? E
A mentalidade de ecossistema é quando você consegue fazer com que o ecossistema já tenha uma cultura, né, de transformação digital, que vai envolver a cultura ágil, vai envolver a cultura da experiência do produto, vai envolver a cultura da conexão de negócios com design e muita análise de dados para você comprovar que os projetos de design efetivamente contribuem para o crescimento organizacional e assim por diante. E aí tem um modelo de Tuchman que fala aqui da formação de novas equipes, né, para o desenvolvimento de produtos e de soluções, que existe uma etapa de formação, e nessa etapa de formação as pessoas se conhecem habilidades, as pessoas passam a perceber no que você é bom, no que eu sou, que processo a gente utiliza. Depois tem o confronto, porque vai ter um debate de ideias, né? Eu penso que tem que ser assim, o outro pensa que tem que ser assado, e aí eles começam a se confrontar em prol dos objetivos organizacionais. Depois desse confronto, todo mundo fica amigo, toma cerveja junto, faz churrasco, e aí vai para a normalização. E aí, na normalização que a gente começa a performar, ali que a gente começa a entregar resultados realmente, já sei que aquele ali, se eu falar de ele vai ficar com o nariz torto para mim, então é melhor eu não falar com ele, falo com outro, e assim por diante. Então, as pessoas estão entrosadas para entregar resultado, aí que a performance acontece, né? Então, é mais ou menos essa mentalidade de ecossistema, porque todo mundo passa a pensar, a ter a mentalidade voltada para aquilo que traz resultados para a organização. Capite? E aí, nessa mentalidade de ecossistema, ele coloca uma pirâmide aqui, que seria uma pirâmide onde lá na base da pirâmide a gente tem iniciativas, hipóteses, testes, oportunidades e experimentos. Então, os primeiros projetos onde você vai identificando o que dá certo, o que não dá, o que você pode ajustar. No segundo nível, você já faz uma conexão com os indicadores organizacionais. Então, aqui que a gente começa a trabalhar muito com dados, com números, para ver se os drivers estratégicos estão conectados com os projetos e realmente os projetos estão produzindo aqueles resultados que foram projetados. A gente daí conecta com os objetivos estratégicos e depois tem um propósito, porque não adianta nada também a gente trabalhar só para trazer resultado para as organizações estão ganhando cada vez mais dinheiro, crescendo cada vez mais, se a gente não tem um propósito, algo a mais, né? Algo a mais, as pessoas estão cada vez mais conectadas com empresas que têm um propósito, uma causa, né? Chega ao ponto das pessoas dizerem, eu não vou comprar mais daquela marca, porque aquela marca maltrata os animais, e aí, por maltratar os animais, todo mundo boicota, ninguém compra mais. É só um exemplo para vocês entenderem como é importante também que as empresas se posicionem em relação a hábitos e comportamentos, né? Não só a resultados financeiros, né? E qual que é o papel do design, então, nesse processo de transformação digital? Eu vou colocar aqui a minha visão, tá? Com base na leitura. A minha visão é que o processo de design thinking já é meio que um resumo de como a gente pode ter caminhos para esmiuçar o problema, entender o problema, analisar, idear, prototipar, e ter idas e vindas, e iterações, empatia, né? E no meio do processo para se chegar a uma solução, porque a gente não de pegar o problema e trazer uma solução, não. A gente vai passo a passo chegando às melhores soluções com base em muita investigação e muita experimentação, né? E qual que seria, então, a relação do design com a transformação digital? Estou vendo aqui o horário, acho que bom. Eu queria terminar em 30 minutos para poder ter uma boa discussão aqui, tá? Então, na minha visão, vou voltar lá para os princípios que foram colocados pelo autor, que são os princípios que vão nortear todo o processo de transformação digital em organizações, né? Então, entregas rápidas e frequentes, foco no problema, entrega de resultados e mentalidade de ecossistema. Como é que a gente estabelece uma relação com o design? Na minha visão,
o design está totalmente alinhado a isso, porque entregas rápidas e frequentes, a gente está muito habituado a fazer design sprints, então, tiros curtos, né? Tiros curtos com um alvo bem estabelecido para você chegar a entregas rápidas e frequentes e de valor. Não adianta nada fazer entrega rápida e frequente de algo que não traz valor para a organização, né? Foco no problema. Design é puro foco no problema, porque a gente vai para esmiuçar o problema, pesquisar, identificar, buscar fontes, referências, dados para chegar ao desenvolvimento da solução, né? A gente tem que se munir de informação para trazer a melhor solução para o usuário. Entrega de resultado, o design é totalmente focado em resultado, a gente trabalha com o resultado, se não entregar resultado não adianta nada ter uma melhor experiência para o usuário, e a mentalidade de ecossistema fica a cargo da visão holística que o design tem, né? Então, a gente sempre pensa em todos esses stakeholders envolvidos no processo e como que eles se conectam para entregar melhores resultados, capite? Então, dentro dessa reflexão que eu fiz, né, eu trago uma última contribuição aqui, que seriam os pilares do design thinking, que eu também acredito, né, que esses pilares vão nos ajudar a proporcionar um processo de transformação digital que envolva todas as partes, porque em design thinking a gente precisa ter empatia. E por que é necessária empatia na transformação digital? Porque transformação digital envolve pessoas, envolve processos, envolve organizações, envolve negócios, objetivos estratégicos e etc. Isso quer dizer que pessoas, se a gente falar só da esfera de pessoas, existem pessoas com diferentes conhecimentos, existem pessoas de gerações diferentes e existem pessoas com times diferentes. Então, a gente precisa ter empatia para saber que a senhorinha lá que está há 20 anos, 30 anos, 40 anos trabalhando na empresa, ela tem uma forma de pensar que é dela e ela pode contribuir com alguma coisa, mas tem coisa que não vai entrar. Então, tem que ter empatia para saber dosar como a gente vai trabalhar o processo de transformação digital para esse caso, né? Só um exemplo. A mesma coisa a colaboração. Como é que a gente vai envolver times diferentes, com diferentes skills e diferentes backgrounds, em um processo colaborativo, porque todo mundo, em algumas medidas, precisa contribuir, né? Então, a empatia e a colaboração acabam se unindo nessa missão. E muita experimentação, para ver o que dá certo, sem compromisso com o erro, erramos, revisamos, vamos fazer uma review aqui, vamos renovar o processo e daqui para frente fazer diferente, né? Então, acho que a iteração, né, o processo de sempre tentar e melhorar na próxima tentativa é fundamental para que a transformação digital aconteça da melhor maneira possível. E essas eram as contribuições que eu queria trazer para vocês e deixar um espaço para que a gente possa debater, discutir algumas questões, que é para isso que eu vim e eu quero escutar um pouquinho de vocês. Já falei bastante aqui, quero escutar de vocês. Muito obrigado pela presença. E aí, pessoal, alguma dúvida, algo para acrescentar? Não, só para contribuir aí com o que ele comentou sobre a empatia, né? Eu acho que está super ligado em qualquer área da nossa vida, né? E principalmente com relação a projetos, né? Por trás de toda decisão ali de um superior, de um colega, existe um usuário, existe uma pessoa com algum tipo de viés, com alguma experiência que, segundo ela, é funcional, né? Para ela funciona. Então, a gente às vezes tem que até saber ouvir um sim e entrar em concordância pensando nessa questão, né, da empatia, pensando nessa questão da experiência, do compreender o outro lado, né? Tem muito a ver. Uau, Bruno, sensacional. Eu concordo plenamente com você. Tá? Isso transcende o design, né? E todas as áreas realmente precisam dessa empatia, porque senão, cara, não funciona, o processo não funciona. E engraçado que na pandemia que o mundo passou a enxergar a empatia como algo
assim, deu ênfase, né? O mundo deu ênfase para a empatia, porque parecia que as coisas aconteciam e a gente ia no piloto automático, deixando as coisas acontecerem, né? Na pandemia, eu acho que as pessoas começaram a olhar com mais cuidado para o outro, entender como o outro se comporta e né, fazer assim, um meio de campo para que todos, né, que fazem parte de um processo possam colaborar, né, e entender o lado do outro. Josemar levantou a mão, pode falar? Interessante o ponto que você trouxe ali, né? Aquela divisão do que é viável, do que é a experiência, né, que a pessoa quer ter, o que soluciona realmente um problema, mas também o que é financeiramente, o que traga retorno financeiro ali para a empresa, né? Que às vezes a gente percebe que isso é um pouco deixado de lado. Ah, beleza, estou preocupado com a experiência de uso ali e tal, estou preocupado no meu handoff ali, do que vou passar para o dev e tal, mas será que essa solução realmente ela traz um retorno financeiro para o negócio? Será que dá para ganhar uma grana com isso? E acho que é um ponto que a gente precisa ter sempre em atenção também, sabe? Manter o equilíbrio. Beleza, somos designers de experiência ou designers de produto, mas o produto, sei lá, gosto de usar sempre como exemplo a questão do YouTube, né? Pensando na melhor experiência possível, o YouTube não devia ter anúncios, porque isso realmente incomoda a pessoa que está vendo, isso é chato. Então, se um designer vai trazer a melhor experiência, eu tenho que remover o anúncio. Mas sem o anúncio, não tem retorno financeiro para a empresa, logo o YouTube vai deixar de existir. Então, às vezes, é preciso você equilibrar as coisas, por mais que isso traga certo incômodo ali para a parte do usuário, mas ele traz receita para a empresa. Da mesma forma que você não pode só focar na receita e esquecer a experiência da pessoa, senão com o tempo ela vai abandonar o produto por um outro que não incomode tanto, né? Então, acho que é um ponto que vale a gente sempre ressaltar nessa questão da transformação digital. Obrigado, Josemar. Concordo plenamente com você, cara. Não adianta a gente ser guardião da experiência se a experiência não traz resultado financeiro. Tem que equilibrar as coisas. Não é fácil, né? A gente é uma tarefa, é um desafio diário que nós temos que colocar na nossa esteira e dar conta do recado, porque Exato. faz todo sentido. E aí, pessoal, mais alguém? Só dar os parabéns mesmo, Marcos, parabéns pela apresentação, foi muito boa, muito bom ver nossa organização, nosso trabalho, né, nosso jeito de trabalhar aí, na fluidez aí da sua apresentação. Acho que ela poderia até ser uma apresentação educativa para o Design Thinking aí depois no nosso comitê lá, que a gente está na school lá da MJV. Muito bom, parabéns. Eu vou ler esse livro aí que você indicou. Uau! Ô, Fernando, cara, fiquei até arrepiado aqui com os elogios e recebo, né? Dizem que tudo aquilo que falam sobre a gente tem que receber, não tem que... Vamos tirar a modéstia, a humildade aqui, e eu recebo. É isso mesmo. Já que está elogiando, meu amigo, é para mim mesmo, é para mim. Então é isso, Marco. Acho que o pessoal já contribuiu, todo mundo meio quietinho. Não, bacana, gente. Ó, só agradecer. Essa semana é uma semana meio ingrata, né? Porque as reuniões que eu participei hoje, o pessoal falava, vocês têm que trabalhar, mas não tem muita coisa para fazer, mas tem que fazer, vamos lá. Então é meio que... Não, se não tem cria, né? Não tem não jeito. Mas estamos aí, né? Então só posso agradecer a vocês. Acho que, cara, eu precisava soltar esse... Porque assim, eu fiz um resumão desse livro, gostei muito, entrei em contato com o autor é muito legal, e assim, foi para mim foi muito bom, tá? Ele está aqui, e acho que fica gravado aí, o povo pode depois Vai sim, vai estar lá no assistir. nosso... Isso, então só posso agradecer a todos que estiveram aqui, e qualquer dúvida, qualquer questão, ó, tem meu e-mail aqui, estou à disposição de vocês, e vamos lá. Vamos que ainda tem a virada.
É isso, né? Tem ano novo ainda. Muito obrigada, Obrigado. Marco. Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos.